Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você sobre uma mulher que era chamada na Bíblia como mulher sunamita. Essa mulher, ela era casada e ela viu o profeta Eliseu passar na porta dela, na janela dela, sempre para lá e para cá. E ela fala com o marido assim, olha, vamos construir um quarto para que esse profeta, esse homem de Deus, ele habite em nossa casa e ele tenha onde ficar. E ali ela vai construir e vai entregar esse quarto para ele habitar, para ele ficar nesse quarto. E nesse quarto tinha uma cama, uma mesa e uma cadeira. Um quarto simples, nada demais. Um quarto modesto, mas era um quarto importante para aquele profeta, ele ter um canto para ele poder descansar. E quando ele chega, que ele olha, ele fala assim com o assistente dele, olha o que ela precisa, o que essa mulher não tem. E aí o profeta olha e vai notar, porque na casa dela não tinha barulho de criança, não tinha brinquedos, não tinha mamadeiras, não tinha fraldas, não tinha cheiro de criança, não tinha nada que remetesse a um filho. Então ele fala assim, ela não tem filho. E o profeta profetiza sobre a vida dela, que ela dentro de um ano ela teria um filho. E esse filho, quando passa um tempo, esse filho cresce e vai com o pai para o campo, quando sente a dor de cabeça, e o pai dele fala assim, eu vou te levar para sua mãe, traz para a mãe. Quando a mãe vem, a mãe coloca ele nos joelhos e o menino falece. Ela põe esse menino na cama do profeta e vai procurar o profeta onde ele está. E ali ela vai falar com o profeta e o profeta fala com o ajudante dele, assim, ó, volte lá na casa e coloca o meu bastão em cima. E ela fala assim, não, eu quero que você volte comigo. Aí o profeta foi. E chega lá, o profeta vai orar, vai clamar, vai interceder, né? E aí Deus vai trazer o filho de volta, aquele menino vai ressuscitar. O que eu quero deixar de mensagem para você hoje extremamente importante? Que toda vez que nós abrimos nosso coração para Deus, que nós damos o nosso melhor para Deus, porque ela entregou um quarto simples, mas ela fez aquele quarto para ele. Ela fez o necessário para ele. Toda vez que nós abrimos o nosso coração para Deus e que nós entregamos para o Senhor o melhor que nós podemos, algo sincero, algo do profundo nosso, então o Senhor ele não fica devendo nada para nós. O Senhor, ele sempre vai nos abençoar. Por isso que a palavra diz que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. E nesse momento ela fez isso. Ela entregou para ele e ela não imaginava que jamais ela teria um filho. Ela nem se preocupava com ter filho. E aquele momento ela é abençoada. Só que o tempo passa e aquela criança vai morrer. Quando o pai traz aquela criança muito mal, com dor de cabeça, ela coloca ele nos joelhos. Porque quando a gente tem um problema, a gente não precisa de sair alardeando, gritando, fazendo zoada. A gente não precisa sair confrontando, brigando. O nosso comportamento, a nossa postura diante de Deus é joelhos no chão. É orar, é buscar a presença de Deus, é clamar a Deus uma solução. E ela clamou a Deus uma solução, ela colocou os filhos ali, ela pediu ao Senhor e não resolveu. Ela foi atrás do profeta, que era a garantia dela. E quando ela chega naquele profeta, ele manda o ajudante. E ela não quis. Por quê? Porque nós não precisamos de intermediários para Deus agir na nossa vida. Nós temos que entender que Jesus ele deixou para nós dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós não devemos colocar a nossa fé, nossa esperança, nossa expectativa em quem não resolve. Em pessoas que não resolvem, em situações que não resolvem, em promessas que não resolvem. Mas nossa fé, nossa confiança e a nossa busca, ela tem que ser direta em Deus. Ela não aceitou intermediários, porque aquele homem não ia ter fé como ela precisava de uma fé para poder ressuscitar o filho dela. E quando ela fala com o profeta, eu não quero que ele vá, ela ainda fala para ele assim, eu não te pedi filho nenhum. Ou seja, ela não tinha pedido. Muitas vezes nós ficamos pedindo coisas a Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E vai enchendo Deus de todos os pedidos. E não que Deus não dê, mas é porque muitas vezes nós pedimos e forçamos para ter aquilo. E depois nós queremos entender que foi Deus que deu. Mas a gente lutou tanto, esforçou tanto, bateu tanto em tantas portas, em tantos esforços que acabamos tendo. Mas a gente não tem aquilo que Deus deu. E ela fala assim, eu não pedi nenhum. E aí o profeta naquela hora ele vai orar, falou assim, Senhor, realmente ela não pediu nada, ela não pediu filho nenhum, ela não merece essa dor, esse sofrimento, e o profeta vai orar e vai clamar e Deus vai trazer. A minha mensagem para você, nesse final de ano, que a gente terminou agora, estamos começando um ano novo, estamos com toda nosso foco voltado para um ano que começa, é que você foque no Senhor.
que você faça o seu melhor para Ele, porque pode ter certeza que Ele não fica devendo nada a ninguém. E que quando nós fazemos as coisas para o Senhor, quando o Senhor Ele nos abençoa, Ele traz para nós bênçãos, Ele nos garante. Nós não precisamos sofrer e nem precisamos ficar brigando, porque Ele nos garante. Ele garantiu a vida daquela criança, porque Ele prometeu vida e não morte. E assim Ele promete para a nossa vida também. Vida e não morte, bênção e não maldição. Basta que nós façamos o que aquela mulher fez, entregar para Ele o melhor que nós temos, de tempo, de dedicação, de fé, de obediência, arrependimento e entendendo que só Ele é o Senhor. Amém? Eu gostaria que você, se você conhece pessoas que precisam ouvir dessa palavra, eu creio que você conhece, compartilha para que pessoas possam ser abençoadas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz.